A sensação de perder alguém querido é como uma ferida. Às vezes é quase insuportável e uma terapia especializada pode ajudar a amenizar a perda. Recebemos no ao vivo de hoje a psicóloga e psicanalista Kátia de Azevedo Araújo para falar sobre essa terapia. Seja bem-vinda, professora. Obrigado, boa noite a todos. A ideia é que a gente possa falar um pouquinho e tornar mais claro o que seria a terapia do luto. Na verdade, eu entendo que a terapia do luto é uma terapia onde se foca especificamente a perda. Provavelmente, quando a pessoa busca atendimento, ela vem pelo sofrimento específico, né? Eu entendo como profissional da área, como psicanalista, que na verdade esse é um assunto mais amplo, né? Que a pessoa vem também para tratar as suas perdas num processo de vida, né? E que a perda específica de alguém que certamente é muito doído, muito sofrido, principalmente, por exemplo, a perda de um filho, né? Reedite perdas anteriores da sua vida, né? E vai trazer à tona como é que essa pessoa lida, né, com essas perdas. Né? Como é que lidou com as perdas anteriores? Por exemplo, hoje adulto nós perdemos a nossa adolescência. Isso é uma perda. Né? E como é que eu lidei com o que eu tive que abrir mão? Né? Bom, no momento de uma perda específica de um ente querido, né, claro que isso tudo é reeditado, tem uma dor muito intensa. Então a terapia serve para que de alguma forma a gente possa passar pelos momentos necessários e inevitáveis desse processo, né? Apoiado, auxiliado e orientado, né, por um profissional da área e que possa ajudar a minimizar essa dor. É importante dizer que não se tem a intenção de fazer com que se esqueça, né, o ente querido, enfim, porque isso é impossível. Né? Na medida em que tem uma relação afetiva, tem algo que liga, o esquecimento, isso não é o objetivo de uma terapia, mas que se possa resgatar a sua capacidade de vida, né? Porque num primeiro momento a pessoa fica ensimesmada, fica enlutada, volta a sua libido para si mesma e não tem vontade de investir nos objetos externos. Uhum. Isso é né? uma coisa bastante particular, pode ser Exato. Diferente, a reação pode ser diferente para cada um. Por isso, assim, na psicologia, na psicanálise, assim, a reação do indivíduo é muito particular, é muito singular. Às vezes as pessoas buscam manuais, buscam o que eu devo fazer, enfim. Isso é um processo muito único, muito subjetivo, né? E que tem que ser respeitado assim, a caminhada de cada um, como eu disse antes, assim, como é que lidou com as perdas anteriores, né? Para que possa ter uma escuta, por isso a escuta específica, a escuta de um profissional preparado para isso, para auxiliar nesse processo, né? Ajudando essa pessoa a lidar melhor com a sua dor, sem negar, né? Porque a questão não é negar o sofrimento, não é negar a ausência, podendo reinvestir no seu processo natural, no seu tempo, nos objetos externos novamente, né? Voltando assim a trabalhar, a estudar, a investir, né? E podendo lidar com a falta desse ente querido. Como isso é uma situação então tão singular, não existe uma receita pronta, mas talvez a senhora pudesse nos dar algumas dicas de como amenizar essa dor? Eu diria que a dica a mais eficaz seria que a pessoa pudesse buscar uma ajuda de um profissional específico, né? Por vezes vem auxílios das pessoas mais próximas, né? Às vezes tentando com que, dando apoio, fazendo algumas cobranças, não com a intenção mas com a intenção de apoio, que a pessoa tem que ser forte, tem que reagir. Agora, esse como a gente falou, é um processo muito natural e que sim, o apoio é importante, o apoio afetivo das pessoas que estão envolvidas, mas não que possa ter algo de cobrança e expectativa que a pessoa tem que reagir assim ou assado, né? Respeitando muito o processo. Claro que a gente pode também pensar na questão de um luto patológico, né? Dentro de um processo normal, é muito importante que se respeite o tempo da pessoa poder se voltar para si mesmo, não ter vontade de sair, não ter vontade às vezes de comer. Normal. Isso é um processo normal. O problema é quando isso se torna duradouro e
persistente e que fique por muito tempo. Um processo de luto normal, a gente pode chegar a pensar em um ano e meio, né? Claro que ao longo desse tempo a pessoa reinvestindo nos objetos externos, né? Nas suas atividades, nas pessoas que estão em volta. Quando passa disso, já podemos começar a pensar num luto patológico. Então, eu diria, né, que a melhor alternativa, a melhor dica, digamos assim, seria que a pessoa pudesse buscar a orientação e o auxílio de um profissional que de alguma forma está distante disso e tecnicamente está preparado para poder suportar essa dor junto com a pessoa que está enlutada. Certo, até às vezes os amigos, a família querem dar um conforto, querem deixar algumas palavras e acabam atrapalhando, acabam prejudicando ainda mais essa situação, que são aquelas frases que ninguém gosta de ouvir muito. Até anotei algumas aqui. Seja forte, não chore, a pessoa não gostaria de te ver triste. Então isso também tem que ter um cuidado especial. Com certeza, porque às vezes isso se torna uma cobrança. Então, quer dizer, eu tenho que reagir, eu tenho que ser forte, mas nesse momento eu não estou conseguindo, né? E este momento eu tenho que me respeitar também. Acho que é poder respeitar o seu processo natural de lidar com essa perda tão significativa. Isso é fundamental, porque às vezes essas frases de apoio servem como uma exigência, eu tenho que, né? E não é o objetivo, porque a pessoa já está tão sensibilizada pela perda propriamente dita que não pode se tornar mais uma exigência. Tá certo, então, tem que respeitar o tempo de cada um. De cada um, o processo de cada um, que é muito subjetivo e não tem regras, né? Não tem normas e não tem um manual, infelizmente. Mas também felizmente, porque é poder aproveitar o indivíduo com a sua singularidade e respeitar isso. Tá certo, então, muito obrigada, professora Kátia, pela sua presença aqui no Ao Vivo de hoje. Foi muito esclarecedor e, com certeza, o público de casa também gostou. Que bom, espero ter ajudado. Tá certo, muito obrigada.